entre a virtude e os apetites. No ambiente mineiro, escravas casadas eram exceção. Em Vila Boa, atual cidade de Goiás, e Meia Ponte, atual Pirenópolis, entre 1764 e 1808, dos 2.216 filhos de cativas com nascimento registrado, 73,1% eram ilegítimos, índice alto para o Brasil colonial. Na população livre local, o índice de ilegitimidade beirava 50%, porém apenas 10% dos ilegítimos eram de pai desconhecido. O concubinato graçava. Para efeitos de comparação, a ilegitimidade em Campinas, região de atividade agrícola, era de 15% na mesma época. No noroeste de Portugal europeu, 13,5%, na Espanha, 6,5%, na Alemanha, 11,9%. Os dados demonstram que o concubinato e as relações fortuitas não eram fenômenos necessariamente associados aos trópicos ou à escravatura, mas sim à mineração. Minas Gerais recebia cerca de 6.000 migrantes metropolitanos por ano na primeira metade do século XVIII, além de baianos, pernambucanos, cariocas e paulistas, dedicados preferencialmente à mineração. Ansiavam por mulheres e pela provisão de víveres, que muito faltaram nos primeiros anos. Muitas escravas, logo alforriadas e passando com frequência à condição de proprietárias de cativas, atendiam às duas demandas simultaneamente. As negras de tabuleiro percorriam minas isoladas, oferecendo quitutes e outros produtos, além de, algumas vezes, a si mesmas. Retornavam com ouro e diamantes. No arraial de Tijuco, atual Diamantina, as casas de diversões para homens eram boas lojas, muitas delas administradas por forras, donas de extensos plantéis de negras e pardas especializadas em gostos masculinos. Rosa Pereira da Costa foi uma das mais famosas. Tijuco, centro da mineração de diamantes, foi muito rico durante todo o século XVIII. A febre do ouro, combinada com o comércio e a recreação intencionada, oportunizou muitas alforrias, mas, com a decadência da extração, notadamente a partir de 1760, sobrou oferta de serviços nesse ramo e a miséria chegou a eles e a elas. A preta forra Cristina, Angola, foi presa em Vila Rica por intermediar a própria filha, a parda Leandra. Não teve dinheiro para pagar ao carcereiro a carceragem, apelando às autoridades por uma sentença rápida. Em 1773, Vila Rica, contando todas suas freguesias, tinha 697 casas comerciais estabelecidas, pagando impostos, das quais 472 eram de propriedade de mulheres, a maioria delas formada por negras e pardas forras. A ascensão feminina no comércio teve origem, em parte, na disponibilidade para atender à urgência masculina mais premente depois da alimentação, quer dizer, às vezes até antes da alimentação. Os migrantes portugueses e brasileiros mergulharam no apelo de africanas, crioulas e pardas, transformando Minas Gerais em pouco tempo numa sociedade profundamente mestiçada. Elas souberam transformar tal apelo em trunfo, obtendo não apenas grande número de alforrias, como mobilidade social para negros e mulheres. Há milhares de histórias de ascensão de mulheres de origem africana. O historiador Eduardo França Paiva revela muitas delas, como as de Bárbara Gomes de Abreu e Lima e Joana da Silva Machado, crioula e africana da mina, respectivamente, forras solteiras, que deixaram bens em inventários e extensa lista de relações com homens importantes da capitania. Não se sabe em detalhes como faziam felizes esses amigos, porém as estatísticas revelam que os homens negros e pardos não tiveram as mesmas chances, sinal de que o apelo delas atuou como diferencial relevante. Até o século XVIII, privacidade e pudor eram artigos mais raros. As casas, mesmo algumas das ricas, não tinham quartos. Casais habitavam camas, esteiras e redes ao lado de filhos, hóspedes e até criados, nem por isso se abstendo dos exercícios necessários à reprodução ou ao deleite. Não era uma particularidade brasileira. A intimidade era rara na Europa, foi construída entre a Idade Moderna e a contemporânea,
primeiro entre os mais abastados. Mas se as práticas recreativas nas águas tranquilas do matrimônio ou do concubinato singular não exigiam isolamento extremo, sendo flagradas pelos demais da casa, diversas relações ilícitas eram vividas em espaços públicos, porém distantes da vista de curiosos, nos riachos, nas capelas, nos becos, sobretudo no mato. Quanto ao pudor, eram comuns os dizeres chulos e os convites abertos à prática finalística entre homens e mulheres, em variados ambientes e situações. Os padres, então, não pensavam em outra coisa, especialmente nos confessionários. O caso de José Vieira de Paiva, em Santa Cruz de Goiás, amplamente documentado, foi um entre centenas. Incentivavam relatos estimulantes, aproveitando-os para colocar as mãos nos seios ou em partes outras das confessantes. Daí a consumação era um passo, às vezes com o emprego de alguma força, às vezes consentida. Negras, pardas, mamelucas e brancas pobres frequentemente se davam ao concubinato com religiosos, todos sabiam. Conforme a historiadora Lana Lage, baseada em Norbert Elias, naquele tempo, as pessoas falavam em geral com mais franqueza sobre os vários aspectos da vida instintiva e cediam mais livremente aos seus próprios impulsos em atos e palavras. Era menor a vergonha associada à sexualidade. As moças brancas ricas, como se viu, a exigência do recato era maior. Estavam destinadas a casamentos arranjados pelos pais, como na Florença do século XIV, com esposos em geral mais velhos 20 anos em relação a elas. Nem todas restavam conformadas ou entusiasmadas com o destino lhes reservado, até que surgiu o primeiro convento feminino brasileiro, Santa Clara do Desterro, em Salvador. Adolescentes abastadas optavam pela vida religiosa, em clausura, faziam voto de pobreza e obediência, mas levavam suas escravas com elas e as joias, os trajes luxuosos, enfim, o que fosse necessário a uma vida confortável. As jovens não abriam mão de confortos nem de dar vazão a seus desejos íntimos. Em pouco tempo, o convento do Desterro transformou-se no mais cobiçado palácio da felicidade da colônia. As delícias vividas na privacidade do claustro das Clarissas, como eram chamadas, foram objeto de crônicas e documentos eclesiásticos. Um dos mais entusiasmados com o despudor das reclusas era o poeta Gregório de Matos. É dele o termo purinhas franciscanas. Suas odes dirigidas a uma delas revelam sua fascinação. A festa durou mais de 100 anos. Padres, desembargadores e médicos constam entre os privilegiados visitantes, mas foram os chamados freiráticos, homens de vastos predicados, cheirosos e arrumados, capazes de dotá-las de caros presentes, os mais assíduos às alcovas sagradas e rigorosamente proibidas para indivíduos masculinos, proibição violada ali e alhures, como não era de todo incomum no mundo conventual feminino das terras católicas, abaixo ou acima do Equador. Antes de ser aceitos, os pretendentes eram atiçados, testados, esnobados. Precisavam demonstrar perseverança e romantismo, e investir sem comedimento em troca da privacidade absoluta e do deleite requintado. E a superiora não reprimia suas meninas? Em 1727, ocupava o cargo Josefa Clara, filha de rico comerciante. Mantinha caso rumoroso com o pároco da matriz de Santana, Inácio Moreira Franco. O romance revoltou o arcebispo e o governador, que pediram ao rei a transferência do religioso, sem sucesso. Josefa Clara não apenas não foi admoestada, como encarregada da fundação do convento da Lapa, aonde se recolheriam, por ordem dos maridos, mulheres casadas. Por serem filhas da nata da elite colonial, as Clarissas tudo podiam, davam festas, promoviam encenações, agindo com desenvoltura, sem que as autoridades pudessem interferir, por mais que a língua do povo comentasse. Os freiráticos contribuíam para que elas fossem ainda mais ricas, não lhes faltasse nada no luxuoso recolhimento. Viviam junto delas, porém em claustros separados, amantes dos oficiais mais graduados da capital colonial. Neles podiam ser visitadas a qualquer hora. Atrás das pesadas portas de madeira dos aposentos particulares,
pecado e paraíso podiam não ser antagonistas. Não se deve generalizar os desvios da vida religiosa contemplativa dos claustros pelo exemplo do desterro. O arcebispo Manuel de Santa Inês Ferreira, em 1764, descrevia a vida nos outros 3 mosteiros femininos de Salvador, Mercês, Soledade e Lapa, como exemplar, enquanto as clarissas escandalizavam a cidade. Embora não se possa acreditar no comportamento exemplar das religiosas a priori, como de resto dos padres, freis e monges, certamente havia as que respeitavam seus votos. O mesmo se dava na sociedade laica, em que, como já se viu, o modelo um homem, uma mulher igual uma família era comum, disseminado e com frequência envolvia a fidelidade estrita de ambos os parceiros, com ou sem privacidade. Jorge Amado, com Gabriela Cor de Canela, emprestou à mulher mestiça não apenas o dom da beleza suprema, como a inocência que encanta o imaginário masculino, tão primeva quanto sentimental, romântica. João de Barro, o Braguinha, compôs em 1948 A Mulata é a Tal, música na qual ressaltava a graça da cor de canela e os quadris inigualáveis. Por isso, branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal. Revisitava, assim, velhas impressões. O mesmo Braguinha, antes, em 1934, fez mais sucesso com Linda Lourinha, presente o cantadíssimo verso Dos Olhos Claros de Cristal. Na letra da música, reafirma o estereótipo do amor mais quente do que o sol ardente deste meu país. Por falar em loiras, nada espantou tanto os militares brasileiros encarregados de abrasileirar Blumenau nas décadas de 1930 e 1940, quanto a desenvoltura das teuto-brasileiras. Era comum saírem de casa desacompanhadas, consumirem cerveja em lugares públicos e praticarem ginástica e outros esportes com homens em clubes. O então tenente do Exército, depois general Rui Alencar Nogueira, cearense, declarou seu espanto em livro publicado em 1947 com a facilidade com que descendentes de alemães divorciavam-se e assumiam a relação com a nova esposa, entre outros hábitos que considerou indecentes, inaceitáveis. Na mesma época, os descendentes dos brasileiros do início do século XIX, ou seja, lusos, ameríndios e africanos, com as devidas miscigenações, estavam, via de regra, sob um regime moral mais rígido. A maioria da população era rural, as filhas das famílias eram vigiadas de perto, pobres ou ricas, brancas, pardas ou negras. Se alguém deflorasse uma moça e não se dispusesse a casar, era caso de briga séria, até de morte. O divórcio era uma impossibilidade. A história da mulher branca no Brasil inicia-se como raridade estatística no século XVI. Segue com a estrita vigilância nos 2 séculos seguintes, embora a moralidade em palavras, gestos e vestimentas não fosse tão castradora, e enfrenta todo o peso da cultura e de uma exacerbação do moralismo entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Tudo isso se aplica à lusa, à espanhola, em parte à italiana, não à alemã, muito menos às milhares de profissionais da dádiva do leste europeu que imigraram voluntariamente ou involuntariamente desde meados do século XIX. Assim, o Brasil descobre a independência feminina, por vezes associada a um papel mais ativo na relação finalística, com mulheres que são o oposto do clichê das pardas, predominantemente no sul subtropical, não nos trópicos ardentes. A Lourinha de João de Barro, fantasia do homem brasileiro, terá tão ou mais apelo que a cor de canela. A parte o problema do acesso por diferença de classe social, será a nova branca mais acessível que a antiga parda. Serão Europa e Estados Unidos, nos anos 1950 e 1960, a influenciar tanto a independência feminina quanto a revolução sexual no Brasil. Até então, o brasileiro não era um povo lascivo, mas pudico, com taxas de ilegitimidade nos nascimentos decrescentes. Muita coisa se fazia escondida? Sim, mas isso é universal, não uma característica brasileira. Somente a ignorância nacional, que pouco lê romances estrangeiros e desconhece a história da vida privada da Europa
e outras paragens, pode imaginar um Brasil entregue a paixões intencionadas em oposição a um mundo vitoriano mesmo antes da Rainha Vitória. O brasileiro pensa com a cabeça de baixo e a brasileira é fácil? Quem quiser achar exemplos pontuais irá encontrá-los em todos os séculos, todas as classes sociais, todas as etnias. Em certas condições demográficas, como o rush minerador do século XVIII, evidentemente a promiscuidade era uma imposição das circunstâncias. Combinada com a dificuldade para legalizar o matrimônio perante a igreja, dava vez à alta taxa de ilegitimidade nos nascimentos. A miscigenação, porém, é um traço da interculturalidade, não de gosto primário particularmente excessivo. A promiscuidade é parte falsa da tradição autodepreciativa. A sensualidade exacerbada do brasileiro é o mito, autodepreciativo para muitos. Os brasileiros e as brasileiras não são, nunca foram, devassos incorrigíveis, infiéis contumazes, dadivosos sem limite. Ou, visto de outra forma, até o são, não muito aquém, nem muito além da média global. Karl Schlichthorst tinha razão ao atribuir ao brasileiro inabalável integridade na vida íntima. Assim buscamos fazer parecer, se assim se dá de fato ou não, no caso a caso, se há vícios, qual povo, em qual latitude, poderá comprovar o governo absoluto da virtude sobre os apetites?